Vem ler uma passagem comigo em 1 Samuel 23. E diz que, e foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que temos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Aqui diz que Davi partiu com os homens, pelejou, fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho, aí diz aqui os nomes, fugiu de Davi, Keila desceu para outro lugar com uma coisa na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo mundo para pelejar e fazer uma emboscada para Davi. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse para o seu sacerdote: Traze aqui, aquele instrumento, aquela coisa. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Será que isso vai acontecer, Davi pergunta a Deus, e Deus disse sim. E aí Davi pergunta de novo: e os cidadãos que eu salvei há pouco vão me entregar? E Deus disse que sim. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto. E Saul buscava todos os dias por ele, porém Deus não entregou ele nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à sua busca, a busca de sua vida, permaneceu no deserto, num bosque. Então se levantou Jonatas, o filho de Saul, e foi até Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Essa passagem fala de um homem perguntando a Deus se ele deve realmente fazer aquilo que os aldeões estão precisando, aquilo que as pessoas estão pilhando, como diz hoje em dia, ele para fazer. Por mais que a vontade dele fosse sair e fazer imediato, ele perguntou a Deus 2 vezes se realmente aquilo que o pessoal estava falando aconteceria. Ele também, por ordem de reinado e tal, Jonatas seria o rei depois do pai dele. Mas ele reconhece o reinado na vida de Davi, a unção vinda de Deus, e diz que ele será o segundo depois dele, que será um apoio, que será um vice, embora fosse dele, por herança, aquele reinado. Entendemos que Deus não tem netos, que Deus tem filhos apenas, que a unção ela não é passada assim, ela depende de um chamado vindo de Deus. Entendemos que aquele que realmente tem um chamado pergunta a Deus, questiona e espera o direcionamento de Deus, mesmo que tudo à sua volta esteja dizendo para fazer algo. Eu consigo entender e aprender muito com essa palavra. Espero que ela tenha te ensinado também algo precioso da parte de Deus. Que na tua vida tu possa fazer como Davi. Mesmo que tudo te direcione e pessoas te falem, espera ouvir de Deus e entender de Deus um direcionamento. Ele não fala com uma voz assim como naquele tempo, mas ele
nos dá entendimento através do Espírito Santo de Deus, o que fazer. Sentimos uma paz, sentimos algo queimar em nosso coração, sentimos o ímpeto e paz para fazer. O Senhor, Ele fala com cada um da sua maneira, do seu jeito. Para alguns, Ele ainda pode falar em voz, em sonho. Então, pergunte. Que Ele veja no teu coração o desejo de cumprir a vontade dEle e não a tua, em primeiro lugar.